Olá pessoal, nesse momento nós vamos gravar um vídeo sobre umas regrinhas de subtração que nós vamos utilizar na prova de hoje de métodos quantitativos para resolver os problemas de média, variância, desvio padrão, coeficiente de variação, etc. Então vamos atentarmos para essa réguazinha aqui. Então nós temos do lado esquerdo, nós temos os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E do lado direito, do zero, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Então, os números negativos nada mais é do que o oposto do positivo. Vamos imaginar que eu tenha uma maçã. E eu estou devendo uma maçã. Então, o menos 1 é aquele que eu devo, menos uma. Então, no caso, se eu vou pagar a maçã, vai diminuir uma do meu estoque. Vai ser menos uma ao meu estoque de maçãs. Se eu tenho só uma, então uma menos uma é zero. Então, o 2, se eu tenho duas maçãs, menos duas é zero. Então, é o oposto aqui. Então, para que a gente não confunda na hora de fazer aqueles cálculos em menos, como é que funciona, então a primeira regrinha é o seguinte: quando eu estou com dois números negativos, o que eu vou fazer? Eu vou somar e manter o sinal. Da mesma maneira, quando eu tenho dois números positivos, eu somo e dou o mesmo sinal. Então vamos ver. Eu tenho aqui o 2, então eu tenho o 2 mais 3, como eles dois são positivos, então vai dar mais 5. Então, se eu tenho menos 2, menos 2, menos, aliás, mais, que eu vou somar, porque da mesma maneira que eu somo os números positivos, eu também somo os números negativos. Então, se eu estou somando os números positivos aqui, eu também vou diminuir os números negativos. Aliás, vou somar os números negativos. Certo? Então, se eu somar aqui, eu vou também somar. Então, menos 2 mais menos 3, o que vai dar aqui? Menos 2 mais com menos dá menos 3. Vai dar o que? Menos 5. Então, o que nós podemos deduzir disso aqui? Que se estivermos somando os números positivos, da mesma maneira nós vamos somar os números negativos e manter o sinal. Então a regrinha é essa. Menos 2 mais menos 3, então vai dar o que? Menos 2 com menos 3, somando vai dar 5. Assim como também se eu tenho 2 mais 3, 5. Ok? Agora nós vamos para a subtração desse número. Então eu tenho menos 2. Menos 2. O pincel assim já está um pouco fraco. Deixa eu ver se o vermelho aqui já chegou uma tintazinha nele aqui. Então, menos 2. Agora eu vou subtrair. Olha só, soma e agora eu vou fazer a subtração. Então, menos 2 menos 3, o que vai acontecer? Então, menos 2, eu vou repetir o sinal, menos com menos dá mais, então eu vou ter o que aqui? O 3. Então, o que eu vou fazer? Como eu estou subtraindo, então, esses dois sinais aqui significa que eu vou subtrair e dar o sinal do maior. Por isso que quando nós vemos esses dois números assim, a gente não fica sem saber o que eu faço. Eu somo ou subtraio? Então, eu vou subtrair por quê? Porque eu estou subtraindo. Então, o início da regra é essa. Então eu tenho menos 2 menos 3. Eu estou subtraindo dois números negativos. Então por isso que ele fica assim, menos 2 com mais 3. Então a operação que eu estou fazendo é o quê? Subtração. No caso eu vou subtrair. Se eu vou subtrair 2 menos 3 vai dar 1. Então
Menos com mais dá menos. Por quê? Porque é a subtração. Eu estou fazendo a subtração de dois números negativos. Esse número aqui não é positivo da sua origem. Ele é negativo. Ele começou aqui, ó. Ele aqui está sendo intermediário. Então ele não é. Então no caso fica menos 2 com menos 3. Fica menos 1. Ok? Por isso que subtrai e dá o menos 1. Ok? Então essa é a regrinha para que a gente não se atrapalhe e possa ter bom resultado na prova. Então boa sorte para todos. Muito obrigado.